Quando penso em você, meu olhar se enche d'água. Não tem um pingo de mágoa, é só saudade da boa. Eita, saudade do meu sertão. Deixa eu acomodar o celular aqui. Oxi, tô pronto. Eita, coisa boa. Vamos entrando aí, meu povo. Ó, tem essa asa deltazinha aí, aviãozinho, que vocês quiserem aí, esse negócio que voa, tá? Clica aí, chama o povo pra assistir hoje, Triunfo, a linda flor do Alto Sertão Pernambucano. Vamos embora! Avia, povo, chama aí o povo pra conhecer Triunfo. Hoje a gente vai pro sertão, ó, gostaram? Cheguei assim aparamentada pra ir pro sertão. Saindo de Gravatal semana passada, do Agreste, e direto conexão com a cidade mais alta, né? Está no lugar mais alto de Pernambuco, tá? Então é justamente Triunfo, uma belezura, a cidade mais fria de Pernambuco, aquele friozinho gostoso. Por isso que a gente está encerrando as lives de junho com Triunfo, hein? Especial hoje. Chama o povo aí, vamos embora? Gente, veio essa música na minha cabeça, né? Olha, saudade da boa, saudade de estar andando aí nesses caminhos do sertão, vendo aqueles sertanejos, aqueles vaqueiros, todo aparamentado, com bornal, gibão, né? Chapéu de couro, em cima do cavalo, nas estradas. A cena mais linda que a gente pode ver na vida. E a gente vê isso só no sertão, né? Que beleza! Tá recebendo vocês. Olá! Oi, Claudivânia, vamos entrando aí. Lene, opa! Simbora, deixa eu ver quem mais entrou aqui. Deixa eu dar um oi pra todo mundo. Laurizete, minha amiga, tudo bom? Iva, quem mais aqui? O Ateliê da Lui. Opa, pessoal, tudo bom aí? Zimério, Zaneide, Érica. Opa, tem um bocado de gente aqui. A Denilza. Opa, ó, minha prima. Opa, você tá aqui, ó. Que bom, vamos embora. Gente, vamos falar de Triunfo. Triunfo é tudo de bom, né? Então, assim, nada melhor que assim, chegando no inverno, a gente já passou por Gravatar, chega em Triunfo, aquele friozinho bom, né? Para poder tomar uma cachaçinha, né? Ou então um cafezinho orgânico que é produzido por lá. Maravilha de cidade, tá, gente? Imperdível. Triunfo, inclusive, é uma cidade que está na mira da Oxe. Estava programada, né, para o segundo semestre, mas a gente está esperando que as coisas se acalmem para a gente poder reprogramar nossa agenda de viagens aqui na Oxe e poder viajar e poder pernambucar bastante. Hoje, inclusive, né, a gente vai estar recebendo um amigo nosso lá de Triunfo, né, um jovem condutor de turismo, né, que conheci há pouco tempo. Né, há algum tempo eu já vinha acompanhando o trabalho dele, até pelo Instagram dele, né, e fiz o convite a ele para a gente poder conversar sobre Triunfo. Antes de chamar, né, o Jefferson, né, só dar uns avisos aqui antes que eu esqueça. Né, a gente está junho finalizando aí com Triunfo, mas não acaba as lives por aqui não, tá? A gente vai pernambucar virtualmente. Né? Só quem está viajando em Pernambuco, minha gente, é quem está seguindo a Oxe, né? Tá, a gente tá andando Pernambuco todo, já bateu perna em Arco Verde, Caruaru, Brejo, Bonito, Gravatar, Buíque, né? Então a gente já foi para um monte de lugar. Então só quem está viajando mesmo é quem está na Oxe. Vamos embora. A próxima live é justamente Sanhaçu. A gente vai falar de um roteiro massa, né, que tem na Sanhaçu, um roteiro de experiência, que é o roteiro do Cachaça Day. Imperdível. Então, dia 4 de julho, Cachaça Day, aqui na Oxe, na Sanhaçu, tá? Minha amiga Elke, né, que vai estar com a gente aqui para falar tudo, né, que você vai ver no Cachaça Day. É um roteiro de experiência para você saber como é produzida a cachaça de cabo a rabo. Isso mesmo, Zé, cachaça. Tá certo? Beleza. Gravei as lives sim, Maria. Tá tudo gravado, né? Inclusive lá no... Segue a gente, né? Se inscreve lá no nosso canal, né? O canal é Oxe Tá Pronto. Oxe com E, Tá e T aí pronto. Beleza?
Daqui a pouquinho, se Deus quiser, se a gente chegar nos 1000, a gente vai estar transmitindo do YouTube, levando Pernambuco cada vez mais distante. Então ajuda a gente aí, se inscreve no nosso canal, tá certo? Bora lá? Opa, Pedra, tu também tá aí. Marli, sim, ó. Pedra também vai ser live aqui, hein? A gente tá junto, vamos embora. E depois eu falo pra vocês quais são as próximas, tá? Vamos lá. Deixa eu ver se o nosso amigo Jefferson já está por aqui pra gente poder chamá-lo. Jefferson. Vivi! Oi, meu amigo! Chega pra tu! Vamos embora! Chama o povo aí no aviãozinho. Oi, Jefferson! Oxe, tá aí pronto? Tô pronto e vamos embora. E apoio! Vamos embora pra esse sertão bonito aí, hein? A terra dos Boa tarde, meu poetas. povo. Boa tarde, meu povo. Boa tarde, Jefferson. Seja bem-vindo a Oxi, viu? Eu sou meio maluca, começo a gritar assim, mas eu tenho juízo, viu? O povo diz que eu tenho juízo. Deixa eu te dizer, Isabel. Eu tava aqui e assim que tu começou a live, eu já tava rindo antes de entrar na live, porque realmente contagia de um jeito a tua alegria, que antes de começar, antes de eu participar, eu já tava aqui me acabando de rir, já tava a felicidade, a energia positiva. Isso é muito bacana mesmo. E a gente tá aqui para isso, né, não, Jefferson? Turismo é alegria, é sorriso. Eu tô tão triste assim de não poder estar pessoalmente com esse povo, indo aí para Triunfo, para ver esse povo, essa felicidade e esse sorriso, né? Essa coisa de usar a máscara é uma tristeza, porque a gente não vê o povo sorrir, Verdade, né? Então a gente só consegue se ver sorrindo aqui na telinha, mas a gente não tá vendo os outros lá sorrir. Então, bom saber que você tá aí animado, viu? Então, vai falar sobre Triunfo hoje. Meu amigo Jefferson, me diga aí, me conta um pouquinho da história de Triunfo, né? De onde vem esse nome Triunfo? É bem interessante, né? Triunfo de quê? Pronto, pois vamos começar conhecendo a história de Triunfo. E desde já eu vou desejando uma boa tarde ao pessoal que está entrando. Um forte abraço. E como eu digo sempre, triunfe conosco. Vem-se embora para Triunfo, porque aqui tem muita beleza para vocês conhecerem. Demais, meu amigo. Para a gente começar, eu já vou situando. Eu gosto sempre de situar, porque muita gente não sabe onde Triunfo fica. Muitas vezes, quando eu vou para o Recife, para a cidade grande, eu digo eu sou de Triunfo. O pessoal diz, onde é isso? É aqui em Pernambuco? Porque muita gente ainda não conhece, infelizmente. Então, vamos localizar. Triunfo está localizado no Brasil, para ser mais específico, no Nordeste, para ser um pouco mais específico, em Pernambuco, dentro do sertão. E dentro do sertão tem o sertão do Pajeú. Triunfo está localizado no meio do sertão do Pajeú. Somos a cidade mais alta de Pernambuco. Nós temos ali mais ou menos 1.010 metros de altitude, ou seja, é 1 quilômetro subindo, se a gente for comparar com o Recife, que ali está ao nível do mar. Então, temos um, um quilômetro subindo em relação ao nível do mar. E conforme a gente vai falando, a gente vai brincar um pouquinho, a gente vai fazer roteiros por Triunfo, vamos conhecer vários pontos. E para a gente dar início, como o Bel pediu, vamos começar falando um pouquinho sobre a história da nossa cidade. Bem, o nome Triunfo, ele já meio que deixa claro o significado. Quando a gente vai fazer uma pesquisa, quando a gente pesquisa dentro, a gente vai perceber que o primeiro nome era Vila do Triunfo. Vila do Triunfo, ou seja, significa que esse nome veio de uma vitória. Para quem não sabe, triunfo significa vitória. Então, meio que já remete à nossa história. Triunfo, ela era uma vila, na verdade, ela era um povoado de flores, e esse povoado, ele começou a crescer, tanto economicamente falando, como a sua população, e a partir daí ela começou a prosperar. E a partir desse desenvolvimento, houveram batalhas. A gente não tem registro se as batalhas que aconteceram foi no murro mesmo, na guerra no tapa, que nem diz o Matuto, ou se foi uma guerra fria, aquela guerra de Acho que foi na bate-boca. faca, viu? Na Fica mais peixeira. emocionante.
Mas o que a gente tem a certeza é que nessa batalha, seja ela no tapo ou então na palavra, o vencedor foi Triunfo. Então é justamente por conta desse triunfo, dessa vitória, que a gente ganhou esse nome. Antigamente a gente era conhecido como o povoado da Baixa Verde, e depois, com essa vitória ali na década de 1870, que foi quando a gente se tornou vila, a gente ganhou o nome de Vila do Triunfo. E a partir daí a gente começou a crescer. Final do século XIX já era a cidade mais rica e também a maior cidade do sertão pernambucano. A gente não cresceu mais, parou de crescer um pouquinho, mas a gente já foi a cidade mais rica, já foi a cidade que tinha mais população, e ganhamos também o apelido de Celeiro do Sertão e a Corte do Sertão. Celeiro do Sertão, esse apelido a gente ganhou por conta da nossa economia. A gente produzia muita coisa por meio da agricultura, o café, a cana-de-açúcar. Então, como a gente produzia muito, a gente era o Celeiro do Sertão, porque a gente abastecia as outras cidades. E o nome Corte do Sertão a gente recebeu porque era uma cidade muito chique para a época. Era uma cidade de casarios muito bonitos. A gente vai depois analisar, mas a gente vai ver que Triunfo é uma cidade com casarios do século XIX e XX. E naquela época aquilo era muito chique. Então nós ficamos conhecidos também como a Corte do Sertão. Só resumindo um pouquinho a história da nossa cidade. E para a gente é muito rico, entendeu? Porque, assim, há muitos casarões ainda preservados, né? Daquela época, em Triunfo. Então, isso é até um pouco difícil. Aqui mesmo em Caruaru, né? Muitos prédios históricos, né? Foram colocados abaixo e outros, né? Foram, vamos dizer assim, encobertos, né? Pelas placas publicitárias do comércio da cidade. E a gente vê que Triunfo, né, ela é uma cidade charmosa. Inclusive, eu disse, ó, todo o charme da Flor do Sertão. Né? Então, a gente vai conhecer hoje em Triunfo. Mas aí tem muita coisa boa para ver. Né? Inclusive, quando a gente estava conversando durante a semana, você me dando as opções, né? Existem, né, a opção de você fazer um roteiro a pé pela cidade, né, que tudo é muito próximo em Triunfo, né, os museus, né, o cine-teatro, onde tem os pedalinhos, tudo muito pertinho, e também tem a opção, né, das pessoas conhecerem a parte, né, rural, ecológica, né, opções de trilha, né, inclusive eu desconhecia essa questão de opção de trilha que vocês tinham aí. A gente... vamos dizer assim, a gente se prende muito na oferta, né, justamente cultural, né, voltada, inclusive, para o circuito do frio, né, que é justamente ali que fica concentrado, né, no centro da cidade. E, assim, foi impressionante. E você mandando as fotos, eu disse, rapaz, quanta coisa bonita, né? A gente tem Triunfo, então isso vai nos dando, vamos dizer assim, mais bala na agulha e muito mais vontade de conhecer. Eu tô doida para ir para Triunfo já. Eu só não fui hoje, por causa dessa pandemia. Vamos embora. Deixa eu fazer a live aí. Ó, vamos falar um pouquinho, enquanto você vai falando aí, né, dessas opções do centro da cidade, né, pedalinho, né, que a gente vê, o teleférico, tudinho, eu vou mostrando algumas fotos que aí o pessoal vai vendo, né, e vai dando mais vontade do povo conhecer Triunfo. E, ó, aproveita aí só essa paradinha, né, vai dando aí, ó, no aviãozinho, nessa asa deltazinha aí, ó, vai clicando, chama o povo que tá online para conhecer um pouquinho o Triunfo, que hoje vai ser especial. A última live de junho, né, estamos aí às portas de São Pedro, né? Um tempozinho chuvoso hoje aqui, friozinho em Caruaru, e Triunfo aí deve estar congelando, diga que tá. Tá frio. Triunfo quando tá quente já tá gelado. Quando tá quente já tá gelado, vamos embora. Pois vamos, vai dizendo aí que a gente já vai passando aqui as fotos para o pessoal dar uma olhada aí nas belezas de Triunfo. Vamos embora? Vamos embora. Tá pronto? Tô pronto, tô com a roupa de ir. Vamos embora. Vamos embora. Bem, pessoal, mais uma vez, boa tarde para o pessoal que está chegando agora. Quem não pegou a apresentação, meu nome é Jefferson, sou aqui da cidade de Triunfo, e hoje nós vamos fazer um city tour, vamos começar fazendo um city tour aqui no centro histórico da cidade. Geralmente a gente começa, vocês vão acompanhando as fotos aí que minha amiga Isabel está colocando, e geralmente a gente começa o roteiro justamente por essa primeira foto, que é justamente o letreiro de nossa cidade. Eu já contei rapidinho
como surgiu o nome Triunfo. Então, quem pegou aí já sabe como surgiu esse nome. Agora nós vamos conhecer rapidinho essa parte que nós conhecemos como cartão postal da cidade. Nessa foto que nós estamos analisando, nós temos o teleférico que é propriedade do Sesc. Atualmente você paga uma taxinha de R$ 14 para ir e voltar nele. É um roteiro que geralmente o turista sempre gosta de fazer. E junto com o teleférico e o letreiro, nós temos o Lago João Barbosa Citônio e temos também o Cine Teatro Guarani. Essa foto que está aparecendo agora, ela é da janela do Cine Teatro Guarani. Ou seja, essas primeiras fotos que nós estamos conhecendo é o roteiro, é o cartão postal de nossa cidade. Aí dentro do lago nós temos também o passeio de pedalinhos, ou seja, o passeio de pedalinho, para quem não sabe, o pedalinho ele custa R$ 10 para você circular no lago durante 30 minutos, ou seja, tem capacidade para 2 pessoas, então fica apenas R$ 5 para cada pessoa para ficar pedalando sobre o lago durante 30 minutinhos. Essa vista é uma vista mais de cima do centro da cidade. E agora vamos falar rapidinho como o Lago João Barbosa apareceu. O Lago João Barbosa, geralmente o turista sempre me pergunta: Jefferson, há quanto tempo esse lago está aí na cidade? E eu costumo dizer o seguinte: o lago ele não está na cidade, mas sim a cidade que vai surgir em volta ao lago. Porque o lago ele sempre existiu. Os índios vieram e começaram a povoar em volta ao lago, são índios cariris, e os capuchinhos vieram e fizeram um processo de colonização em volta ao lago. Ou seja, o que nós temos é um processo que aconteceu parecido com o Brasil. Tinham os índios, os capuchinhos vieram, fizeram o processo de catequização e juntamente com esses capuchinhos eles também fizeram um processo que a gente conhece de eurocentrismo. Para quem não sabe, o eurocentrismo é quando o povo europeu implanta a cultura europeia nessa região, que foi o que aconteceu em Triunfo. Os europeus vieram, catequizaram os índios em volta ao lago e também fizeram um processo de eurocentrismo, que foi transformar Triunfo em uma cidade europeia. E a partir daí, Triunfo começa a crescer em volta ao lago. Os índios se instalam em volta ao lago e os capuchinhos começam a expandir Triunfo em torno do lago. E uma curiosidade muito bacana é que, geralmente, cidade de interior, o centro, o miolo, o marco zero da cidade é a igreja matriz. Em Triunfo não é a igreja matriz, é o lago, porque foi onde começou a se expandir. Exatamente, por isso nós temos o lago com o Cine Teatro Guarani, o cartão postal da cidade. Verdade, é uma curiosidade interessante, né? Porque, assim, talvez algumas pessoas não saibam, né? O lago aí de Triunfo é um lago natural. Então, Gramado, lá no Rio Grande do Sul, o lago, né, o Lago Negro, onde também tem os pedalinhos, é um lago artificial que foi construído para ser utilizado como equipamento turístico. Então, a gente tem uma coisa natural, né, em Triunfo, quer dizer que a nossa Gramado aí, Triunfo, né, frio, né, então é uma temperatura muito gostosa, muito agradável durante todo o ano, né, claro que como está no sertão, de dia, né, esquenta, claro, nós estamos no sertão, mas à noite a temperatura ela baixa bastante, né? Qual mais ou menos a média de temperatura aí, Jefferson? A média aqui é em torno dos 25 graus, a média, durante todo o ano. Mas quando a gente pega, por exemplo, o meio do ano, a gente tem uma temperatura média de 19 a 20 graus durante o meio do ano. A gente chega a pegar, por exemplo, esse ano já pegou uma temperatura, se eu não me engano, foi de 11 graus. Pela manhãzinha, assim, quando a gente acordou, a gente já acordou com 11 graus no meio dos peitos. Sem contar que Triunfo, ela é uma cidade fria por natureza. Também tem a questão do vento. Então, como venta muito, a sensação térmica ela é menor do que a temperatura que já está, por conta da sua altitude. Então, quando geralmente está uns 11 graus, a gente tem uma sensação de 9, 8 graus, ou seja, é muito gelado. Ó, Isaneide está perguntando, ainda tem a bandinha, né, pela manhã, aí?
Bandinha? Que Não foi, bandinha é essa, Jéssica? não foi assim, em relação à bandinha. A gente tinha uma bandinha de um pessoal da vanguarda que tocava umas 8 horas da manhã, umas 7 horas, lá no coreto da cidade, o que toca forró, toca aquele baião, lá no Engenho São Pedro e também na Feira Livre da cidade, que acontece aos sábados. Tá me Bora lá, ouvindo, meu povo, vão Jefferson? dizendo aí de onde vocês são, vão colocando aí se Tem vocês já conhecem Triunfo. Algumas pessoas estão dizendo aqui que querem conhecer, né? Outros já disseram que já foram aí, que conhecem, né? Iraneide mesmo está dizendo aqui que morou no sertão, mas não conheceu o Triunfo, né? Ó, aí, ó, a oportunidade. Oi, Dora! Triunfo é tudo de bom, ela está dizendo aqui, ó. Muito bom. A gente está E mostrando mais. Deixa eu mostrar o teatro, para você falar um pouquinho sobre o teatro agora, vamos né? falar do Cine Vamos lá, Teatro. vamos embora. Olha Ó, ele lá. Denise, eu vou falar sim sobre os caretas. Daqui a pouquinho a gente fala sobre eles. Vamos lá. Olha aí o Cine Teatro Guarani, né? Ele é uma construção de 1922, não é isso? Isso mesmo. O Cine Teatro Guarani, a imagem está um pouco embaçada para mim, eu não sei se está para o pessoal também, mas eu Tá legal. acredito que daqui a pouco desembace. Esse prédio que está melhorando um pouquinho a imagem, ele é o Cine Teatro Guarani, agora melhorou um pouco mais. É o Cine Teatro Guarani, ele foi de 1900, começou a sua construção no ano de 1919 por dois irmãos, que eram os irmãos da família Carolino Campos. Porém, o irmão que deu mais prioridade a esse prédio foi um cara chamado Carolino Campos. Carolino Campos, ele idealizou o Cine Teatro e eu quero fazer uma observação muito bacana em relação a esse prédio. O nome Cine Teatro Guarani, ele remete à obra de José de Alencar, O Guarani. Segundo os relatos da família Carolino Campos, o Cine Teatro Guarani ganhou esse nome porque Carolino Campos ele era muito fã dessa obra. Porém, tem outro. A gente meio que vai perder essa cultura indígena. Teve um probleminha aqui E na como a gente internet. perde essa cultura indígena, Carolino Campos ele meio que faz uma crítica. Ele faz uma crítica à população europeia, por quê? Porque a população europeia tirou a cultura indígena e Carolino Campos, botando esse nome no Cine Teatro, ele meio que vai dizer, olha, nós somos terra de índios. Os índios são nossos heróis. Então, a gente parando para analisar é algo muito bacana. Porque Carolino Campos ele vai e faz já uma crítica ao colocar esse nome, Guarani. Porque o Cine Teatro Guarani idealiza o índio como a obra O Guarani. Esse índio foi aquele que foi dizimado pelos europeus. Então já tem a primeira crítica. Por que tem tanta crítica nesse nome? Porque a gente está vivendo um período do modernismo. Para quem não conhece, eu gosto um pouco de literatura, o modernismo ele tinha muito objetivo nesse período de fazer críticas aos coronéis, fazer crítica às altas classes. Então, o Cine Teatro Guarani com Carolino Campos já chega dando porrada nesse povo que era do alto escalão e tinha um preconceito. Beleza, Jefferson. É muita história, né, para contar. É muito. Eu acho, eu não sei se o pessoal acompanhou tudo, deu uma travadinha aqui na hora do vídeo, né? Eu não sei se travou com você ou só travou para mim, mas a imagem ficou um pouco congelada. Mas, assim, tem muita história ali no Cine Teatro Guarani. Só que aí, no centro da cidade, a gente tem outras opções de passeio, né, Jefferson? A gente tem o Museu da Cidade, né? Fala um pouco do Museu da Cidade. O que é que a gente tem para ver lá no Museu da Cidade? A Casa dos Caretas, e tem as duas igrejas, né? Que é a igreja mais antiga, do Rosário, não é isso?
e a igreja Nossa Senhora das Dores, que é, na realidade, a matriz, né, de Triunfo. Fala um pouquinho desse conjunto aí, enquanto você vai falando, aí eu vou mostrando as imagens e o pessoal conhecendo um pouquinho. Fala aí primeiro Pronto, do Museu da Cidade. pronto, pois vamos embora. Dando continuidade ao nosso City Tour, vamos falar agora um pouquinho sobre o Museu da Cidade. Eu já meio que entrei na história da cidade, eu já falei o porquê do nome, já falei o porquê como o nome surgiu, já falei como Triunfo surgiu em Volta ao Lago. Boa tarde, minha amiga Rosinha, um abraço para você. O Museu da Cidade, ele está localizado atrás da Igreja Matriz, que Isabel colocou. Ele está localizado ali atrás da Igreja Matriz, e lá nós encontramos registros da nossa história e encontramos também registros do nosso sertão, da vida do povo sertanejo. Porque a gente tem muito essa questão de Triunfo é uma Suíça pernambucana, Triunfo é uma cidade muito europeia. Mas a gente tem que entender também que mesmo a gente tendo essa característica europeia, a gente também é uma cidade sertaneja. Então a gente tem a cultura sertaneja. E é justamente isso que o Museu da Cidade ele mostra. Tem até um pilão, para quem não conhece o pilão, geralmente a gente batia o pilão para despolpar, fazer a despolpação do café. Café que foi um produto que Triunfo vendeu muito, foi o maior exportador de café junto com Bonito no século passado. Inclusive, uma amiga minha, Jéssica Caetano, ela vai fazer uma poesia em cima desse pilão. Ela vai dizer o seguinte: atrepada no pilão, vejo toda a região, horizonte em cor azul, é o Vale do Pajeú. É a vista do sertanejo, quando não lhe dá um beijo, tá sentindo a sensação. É visão para todo o ângulo e o vento se ajuntando, vai levando a estação. O inverno vem discreto, diferente do verão, seca o pote, racha chão, e a comadre reza alto. Meu Senhor, me mande chuva e me livre dos prados. Vou acender milhões de velas se amanhã for primavera e amanhecer tudo aflorado. Quero cores no roçado, beleza em minha volta. Quero o cheiro da aurora rodeando o meu terreiro, o aboio do vaqueiro dando carreira na emoção. É a vista do cruzeiro, eu não troco por dinheiro, me atrepar nesse pilão. Então, Eita, que tava bom mesmo, até poeta ele é. Dando continuidade ao nosso, falando um pouquinho sobre o Museu da Cidade, dividido em 3 salas. Ele é dividido em 3 salas. Antigamente ficava localizado também na cidade. Então, quem vê 8 anos vai achar que esse é o Museu da Cidade. Mas não, o Museu da Cidade ele se deslocou para outro ponto. E agora esse museu aí é o Museu da Cidade e também da Arte Sacra. Triunfo ele tem uma força muito forte na questão da religião, na fé católica, justamente por conta de sua colonização. A gente vai ver que Triunfo foi colonizado por capuchinhos católicos, depois vai vir Padre Biapina, vai criar a Casa de Caridade lá em 1870. Além de criar a Casa de Caridade para ajudar as mães solteiras, ele vai fundar também e vai ajudar a desenvolver a agricultura de nossa cidade. E depois vai vir também as Irmãs Maristelas e vai fundar um colégio, Irmãs Maristelas também católicas. E depois vai vir os franciscanos e outro grupo de Irmãs Maristelas para fazer atos de caridade na nossa cidade. Ou seja, a fé católica ela está muito atrelada à nossa cidade, tanto politicamente falando, como socialmente falando. Por isso que nós temos, dentro do Museu da Cidade, uma sala voltada para a arte sacra. Beleza, Jefferson. E fala aí também agora sobre a Casa do Careta, né? Careta, na realidade, é uma manifestação popular, né? Folclórica daí da cidade. É muito forte, principalmente, né, durante o carnaval. Isso. Mas é uma manifestação que você mesmo disse que durante todo o ano você tem careta, né, na rua. Vamos lá, vamos mostrar um pouquinho para o povo aí. Vamos embora.
Vê só, pessoal, eu vi que o pessoal já estava pedindo no início da live para falar sobre o careta, e no meu pensamento, eu acredito que no pensamento em geral das outras pessoas que trabalham no turismo, ano passado foi uma das maiores conquistas para a gente, porque a Casa do Careta ela não tinha sido ainda inaugurada. Ou seja, a gente tinha a cultura muito forte, mas a gente ainda não tinha um museu voltado para apresentar a nossa figura folclórica, que é o careta. Então, Verdade, isso é muito importante, né? exatamente. Pode falar. Isso é muito importante, né? Porque eu acredito que ninguém desvincula a figura do careta à cidade de Triunfo. Então, você, Isso. quando pensa em Triunfo, a primeira coisa que você pensa é a imagem dos caretas. Então, é uma identidade muito grande para a cidade, né? Então, é merecedora de um espaço, né, que conte um pouco dessa história. Esse aí é o prédio, né? Isso, a fachada do prédio. E o que é Isso, que a gente isso. tem lá dentro, Jefferson? Pronto, O que é que a gente vamos encontra falar lá? rapidinho agora o que a gente tem lá dentro, só dando uma pausinha aqui antes de falar. Eu queria dar um abraço para meu irmão que acabou de entrar aí, Leidson. Opa! Opa, Leidson que, Leidson, seja bem-vindo. Leidson que não é só um irmão, é um pai para mim, de certa forma também. Foi ele que me lançou no turismo. Foi por meio da Triunfo Turismo, que é a empresa que está aí o Instagram, que eu entrei no turismo em Triunfo. Hoje a gente continua ainda com a amizade, com a parceria e tudo. Então, um abraço para ele. E Beleza, amigo. voltando a falar Pode tá. sobre a Casa do Careta, dentro da Casa do Careta a gente tem um pouquinho da história do Careta, desde quando surgiu. O Careta, que é uma figura centenária, tem mais de 100 anos, é uma figura que é cultural e hereditária. Ela passa de pai para filho e dessa forma a gente vai mantendo essa geração, essa cultura firme e forte. É tanto que quando a gente chega, tem vídeos passando de crianças. É muito comum a gente ver crianças em Triunfo estralar o reino. A criança triunfense, principalmente que fica localizado num bairro do Alto da Boa Vista, parece que já nasce com o relho na mão. O relho, para quem não sabe, é o chicote que quando a gente dá o giro no ar, ele estrala. O careta, ele é conhecido como o rei das ladeiras, porque quando ele gira o relho ele pega quase a ladeira toda, então ninguém é besta de ficar na ladeira quando o careta está descendo ou subindo. Por isso ele é considerado o rei da ladeira, porque quando ele está, ninguém chega por perto. E falando rapidinho sobre a história do careta, essa manifestação ela é derivada do reisado. O careta ele deriva-se do reisado, e segundo a história, existia um grupo de reisado no sítio Lages, que inclusive, por curiosidade, é o sítio que eu estou no momento. E esse reisado, ele tinha um cara, Mateu, que era o principal personagem. Mateu acabou se atrasando para uma apresentação de reisado, pegou, foi tomar cachaça, tomou cachaça, chegou atrasado, foi se explicar para o grupo. Mateu, além de estar bêbado, era gago. E como ele era gago, se um gago se explicando já é difícil, imagina um gago bêbado tentando se explicar. A situação foi pior e acabaram expulsando o Mateus do reisado. Mateus se revoltou, pegou o seu relho do reisado e começou a sair, subiu em cima do cavalo e começou a estralar. E a gente costuma dizer, Isabel, que o triunfense para beber cachaça ele só precisa de um pretexto. Quando foi no outro ano, o pessoal viu que Mateus pegou, tomou cachaça e fez aquilo, disseram, olha, vamos tomar cachaça e vamos fazer a mesma coisa. Pegaram, tomaram cachaça, subiram no cavalo e começaram a estralar o relho. E a partir daí começa a se desenvolver a história do careta. É uma história um pouco longa. O pessoal, o Instagram da Casa do Careta entrou aí, mesmo no momento que a gente estava falando sobre o espaço. Um abraço para o pessoal da Casa do Careta. Beijão. Sejam bem-vindos. Oxi, sejam bem-vindos. Aí é muito bom a gente saber que o pessoal do turismo aí está entrando, para a gente poder fazer justamente essa conexão, nos ajudar aqui nessa missão, na realidade, que a gente tem
de mostrar Pernambuco para os pernambucanos e para quem quiser, né? A gente tem uma riqueza cultural muito grande, né? Jefferson aí explanando sobre a história, né, do careta, né, que vem do reizado, né, que tantas outras cidades, né, também têm, né, grupos de reizado no estado inteiro. Então, assim, é muito bonito a gente ver isso. Meu amigo Ademir aí, ó, do Alto do Moura, está acompanhando a gente aqui, né, já participou conosco, inclusive, falando um pouco do bairro do Alto do Moura aqui em Caruaru, que é o bairro roleiro da cidade, né, a terra do mestre Vital. Bacana, bacana. A matriz de Nossa Senhora das Dores também, né? Me diga aí um pouquinho. Vamos lá, eu vou mostrar as fotos, as igrejas muito bonitas, né? Os prédios bem conservados. Vamos lá para o pessoal dar uma olhadinha aí. Pois vamos embora. Bem, A igreja pessoal, mais antiga. essa igrejinha, na verdade, isso é uma capela. Acabou cortando realmente um pouquinho de quando Isabel estava falando, mas ela falou rapidinho sobre a importância do turismo e tudo mais. E depois ela convidou a gente para seguir o roteiro, para a gente falar um pouquinho agora sobre as igrejas. Essas igrejas elas estão em uma distância de cerca de 10 metros da igreja do Rosário, que eu vou falar agora, para a igreja matriz, que eu vou falar daqui a pouco. E só reforçando ainda mais a questão da fé católica em Triunfo, para se ter ideia, a gente tem cerca de 7 igrejas só da cidade. Ou seja, é muita igreja. Entre igreja e capela, a gente tem umas 6, 7, tudo em um espaço muito curto. Então, falando sobre essa igrejinha, que apesar de ser uma capela, ela é chamada de igreja por conta de ser a mais velha. Ela é a mais velha da cidade e, de certa forma, é uma igrejinha que a gente tem um carinho muito grande, tanto por conta de sua beleza, é a Igrejinha do Rosário, ou então Igrejinha do Rosário dos Pretos, tem vários nomes para falar dela. Essa igrejinha, segundo a nossa história, foi criada por pessoas negras com o objetivo de seguir a fé católica. Lembrando que eu falei que os índios já foram catequizados pelos capuchinhos, então os negros que vão estar na nossa cidade também vão seguir a fé católica e a partir daí vão criar essa capela para participar, fazer as celebrações, as missas e assim por diante. Só que, segundo a história também, a gente vai perceber que antigamente ainda não tinha a igreja Nossa Senhora das Dores. Então, como era a única igreja da cidade, os negros tinham que utilizar ela e os brancos também. Para saber o resto da história, vem para Triunfo. Vem para Triunfo. Que nós contar a história dela. Essa daí... Vamos lá, porque eu estava olhando aqui, ó, a gente já está com... faltam 20 minutos de live e a gente ainda está no centro, né? A gente tem um bocado de coisa para falar e mostrar ainda na área rural. Então, vamos dar uma mostrada rápida. Essa é a igreja de Nossa Senhora do Rosário... Nossa Senhora das Dores, que é a matriz, não é isso? Isso. Exatamente. Essa aí é a igreja matriz de Nossa Senhora das Dores. É uma das igrejas mais valiosas do sertão pernambucano, porque ela é feita por óleo de baleia. O óleo de baleia, na época, era mais caro que o próprio ouro. Ou seja, faz com que essa igreja ela fique muito valiosa. Em relação à história, ela foi construída no século passado, foi desenvolvida no século passado, e atualmente faz parte da Diocese de Afogados da Engazeira. Vamos embora. Olha, só para mostrar um pouquinho do detalhe, né, da cúpula central da igreja, linda a igreja, né, muito arquitetura bonita. Gótica. Exatamente. Então, assim, vale a pena a gente vai para Triunfo mostrar essa beleza toda. Jefferson, vamos entrar um pouquinho agora na área rural, né? Então, falar um pouquinho da Casa Grande das Almas, né? Falar aí um pouquinho da história dela. Quem está chegando aí, essa imagem que vocês estão vendo. A Casa Grande das Almas, a gente, quando vai conhecer, a gente conhece ela em 3 partes. A primeira é a própria casa,
Para quem não sabe, para quem não conhece, a Casa Grande das Almas, ela metade está localizado em Pernambuco e a outra metade está localizada na Paraíba. Sensacional isso, né? O que divide os estados é justamente a cumieira da casa, que é a parte mais alta. Então, metade da casa é Paraíba, a outra metade é Pernambuco. Pernambuco. Foi uma casa que Lampião habitou. Isso é muito interessante, rapaz. Você botou o pé de um lado da casa, você está em Pernambuco, no outro você já está na Paraíba, né? Então, assim, é fantástico. Exatamente. Então, foi uma casa que Lampião ia frequentemente, porque Lampião ele tinha amizade com o coronel que era proprietário da casa. A segunda parte, eu falei que a primeira parte era a casa, a segunda parte é o castelo que ainda está em construção, foi uma idealização do antigo proprietário, Dr. Assis Timóteo, que faleceu no ano de 2014. Então, o castelo está finalizando sua construção, mas dentro do castelo já tem uma sala que é para degustação do licor, porque o espaço Casa Grande das Almas, eles têm os seus frutos, têm suas árvores, e desses frutos e árvores eles fazem o licor, e eles vendem o licor. E a lindo lugar, parte, né? Tem algumas palmeiras imperiais que eu vi, né? Então, assim, bem interessante essa produção de licores aí, de frutas que acontece no local. Né? Então, tem vamos dizer assim, todo um plus, né? Vamos dizer, um pacote, né? Para ser conhecido, essas curiosidades, né? De estar exatamente na divisa de Pernambuco e Paraíba. Então, quando for para Triunfo, a gente vai fazer roteiro 2 em 1. A gente faz um pé na Paraíba e o outro em Pernambuco. Tá vendo? Já vou vender assim, viu? Exatamente, porque a gente tá ali na beiradinha. E Rosinha já está fazendo aí a propaganda de Triunfo, falando aí. Rosinha que teve comigo, não faz muito tempo que fez um passeio comigo, mas eu tenho certeza que daqui uns dias ela já volta de novo também. Vamos embora. Aproveita aí, vem-se embora, se junta com a Oxi. E vem para hoje. A terceira parte da Casa Grande das Almas é a capelinha de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Essa capelinha aí já é um estilo mais modernista. Ela já tem um estilo mais modernista. Alguns dizem que essa capelinha foi feita para batizar Dr. Assis Timóteo. Ou seja, quando a mãe ficou sabendo que estava grávida, disse: eita, vou fazer uma capela para batizar meu filho. Não se sabe ao certo se realmente foi isso, mas se foi, é normal, né? A pessoa fazer uma capela para batizar o filho. Então, isso mostra o poder aquisitivo da família, de certa forma. É uma família que tem um poder aquisitivo elevado, o pessoal da Casa Grande das Almas, mas, em contrapartida, é uma família que ela ajudou demais a cidade de Triunfo. A família do Dr. Assis Timóteo, ela sempre foi muito voltada para o desenvolvimento da cidade. E isso é muito bacana mesmo. Massa. Lá também, aí próximo, né, da Casa Grande, a gente vai encontrar também o Museu do Cangaço, né, que na realidade ele foi desvinculado do Museu da Cidade, né, e tem agora um espaço especial para ele. Vamos falar um pouquinho dele aí. Pronto, vamos falar sobre cangaço agora. Olha ele. Bem, pessoal, como eu falei, Isabel já reforçou as minhas falas. O Museu da Cidade, o Museu do Cangaço, ele ficava no mesmo prédio do Museu da Cidade, acabou se deslocando um pouco para mais distante. Mas por que Triunfo tem um Museu da Cidade? O Museu do Cangaço, perdão. Porque Triunfo ele está localizado na Rota do Cangaço. Para quem não sabe, a Rota do Cangaço ela agrega São José do Belmonte, Serra Talhada, a antiga Vila Bela, que foi onde Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, nasceu. Depois a gente pega Santa Cruz da Baixa Verde e Triunfo, que foi o roteiro ali por onde Lampião se desenvolveu. Por isso nós sabemos que antes de Lampião sair de Serra Talhada, não tem como ele bater em Serra Talhada sem passar por Triunfo, ou então passar por São José de Belmonte. Então, estamos dentro da Rota do Cangaço. Só uma curiosidade em relação ao cangaço. Triunfo teve 2 cangaceiros, um com grande destaque, que inclusive morreu na Gruta dos Angicos, que o nome dele era Luiz Pedro.
para muitos, Luiz Pedro é considerado o príncipe do cangaço. Ele tinha uma mera semelhança com Lampião e também uma grande amizade. A história do cangaço ela é muito longa. Eu gosto demais da história do cangaço. Então, vamos embora. Para Triunfo. Vai ter que vir com a Oxe para Triunfo para saber tudo do cangaço. Aí Jefferson conta tudinho, tintim por tintim, não é não? Embora. Aqui é só para matar a cidade, matar a saudade e deixar aquele gostinho de quero mais para a gente vir para Triunfo. Jefferson, aí passando pelo cangaço aí, né? Passando pelo museu, bem interessante. Inclusive eu vi que nesse museu aí tem ai meu Deus, como é que é? De Lampião ali. A certidão de nascimento, quase que não sai o nome, olha. A certidão de nascimento de Lampião, né? Tem Xerox. Cangaço. Uma Xerox? Eu pensei que fosse original, rapaz. Não. Apesar de Triunfo não ser a cidade onde Lampião nasceu, a gente possui mais material, mais um acervo mais rico que o próprio Museu do Cangaço de Serra Talhada. Isso é muito bacana. Apesar bom da gente destacar isso para ninguém achar que Lampião nasceu em Triunfo. Na realidade, nasceu em Serra Talhada, mas esse caminho daí era o caminho que ele fazia, né? Fugindo das volantes, né? E exatamente. Fazendo suas ações de catingadrinho, né? Vamos lá, vamos embora para o engenho? Olha, tem gente aqui dizendo, a cachaça de Triunfo é ótima, vamos falar de cachaça, a gente entra agora. Mas diga aí o seu adendo, que eu estou olhando aqui de 3 minutos. Tem que estar cronometrando. Vamos lá, mas vai falar aí o que é que você ia falando. Só fazendo uma observaçãozinha pequenininha, porque geralmente a gente tem muito essa, Lampião é bandido, Lampião é herói. E eu acredito que na minha fala dá para ver que eu não tenho ele como bandido. Não estou dizendo que tudo que ele fez foi certo. Mas tem uma curiosidade muito bacana. Lampião, em Triunfo, ele fez muitas coisas boas. Por quê? Por 2 motivos. Ele tinha muita amizade aqui na cidade e ele também era afilhado, ele tinha Nossa Senhora das Dores como a madrinha dele. Então ele tinha um grande respeito por nossa cidade. Como ele respeitava a nossa cidade, ele fazia muitas coisas boas aqui. Não estou dizendo que ele fazia coisas boas em todo o Pernambuco, todo o Nordeste, porque a gente sabe que isso não acontece. Mas em Triunfo, ele fazia muitas coisas boas. Era realmente como se fosse um Robin Hood. Apesar de que para ele é um herói bandido, um bandido herói. Isso, ele é um misto de tudo, né? Exatamente. Então, naquela época tem toda uma história por trás, mas o povo só vai saber quando ir para Triunfo com a outra. É muita coisa, vamos para Triunfo, que é muita coisa para a gente falar por aqui. Vamos continuar. Demais. Bora mostrar um engenho, uma cachaça. Vamos entrar na cachaça. Olha. Olha, por onde você passa em Triunfo tem uma cachaçinha. O pessoal triunfense gosta de cachaça. Então, não podia faltar uma cachaça no lugar que o pessoal gosta de cachaça. Então, falando um pouquinho sobre o Engenho São Pedro. O Engenho São Pedro, ele é um ponto de visitação muito rico, tanto por uma questão histórica. Triunfo já foi conhecido como Reino da Rapadura, por conta dos engenhos. Perdeu esse nome por conta da emancipação de Santa Cruz da Baixa Verde, mas continuou produzindo tanto a rapadura quanto a cachaça. A cachaça Triunfo, ela é uma das melhores de Pernambuco, do mundo, porque ela tem um diferencial. Ela não é uma cachaça envelhecida. A cachaça Triunfo, ela é uma cachaça que geralmente ela é armazenada em barris de carvalho, que é justamente esses barris que vocês estão vendo na foto. Então, ela já ganhou lá em Bruxelas, na Bélgica, ela ganhou o selo de segunda cachaça melhor armazenada em barril de carvalho. Já foi a primeira de Pernambuco, ou seja, é uma cachaça que está colecionando prêmios por onde passa. E seu Pedro Júnior, quando era vivo, ele dizia uma frase que eu acredito que todo triunfense conhece. Eu não quero que minha cachaça ela venda com muita quantidade, mas eu quero que ela venda com muita qualidade. E isso é muito bacana, porque é de fato o que acontece. A produção de cachaça ela pode ser muito maior, mas ele não produz em grande quantidade para aumentar a qualidade.
Então, isso é muito bacana. Isso faz com que a Cachaça Triunfo ganhe prêmios, o Engenho São Pedro se destaque. E um diferencial da cachaça do Engenho São Pedro é o sorvete de rapadura. Isabel postou esses dias, se eu não me engano, Isabel postou, eu postei também. O Engenho São Pedro, ele produz picolé de cachaça, olha só, picolé de cachaça, produz chocolate de cachaça e produz a rapadura, o sorvete de rapadura com a cobertura, é o licor da cachaça. Então, Meu olha Jesus. que massa. Eu acho que é o lugar que eu Muito quero obrigado, ir. Maria Assim que acabar Auxiliadora. a pandemia. Auxiliadora aí elogiando, né? Obrigada, Muito obrigado, auxiliadora. carinho. 20 minutos, Patrícia. Tem um travadinha. Jefferson, tá me ouvindo? Oi. Agora Voltou? deu uma Voltou? travadinha e ficou meio Foi, ruim. deu uma travadinha aqui, mas é porque tá ruim, muita gente utilizando também a internet, a Aí gente já fica voltei. meio nesse sofrimento. Vamos embora. Vamos Vamos mostrar a embora. cachoeira. Cachoeira. Pronto. Agora nós estamos de fato para a zona rural. Essa foto aí é da Cachoeira do Pinga. Cachoeira do Pinga ela está localizada a mais ou menos 5 quilômetros da cidade, ou seja, já é um pouco bem mais afastada da nossa cidade, do nosso centro. A gente tem a opção de fazer esse trajeto com uma trilha leve. Para ir para a cachoeira, a gente só desce, descendo. A gente também tem a opção de ir no transporte. A Cachoeira do Pinga ela possui 3 quedas. A primeira é pequenininha, dá para tomar banho nela. A segunda, que é essa que Isabel está mostrando, também é pequena, dá para tomar banho nela tranquila. E a terceira queda, que é a maior, que essa daí a imagem está bem ruim, mas é a maior. Porque, na realidade, eu acho que era um dia nublado que tiraram a foto aí, né? E assim, juntou justamente com, vamos dizer, o vapor que a água produz, né? As gotículas, então ela ficou bem... Mas é fantástico. Aí, essa terceira queda, ela possui 68 metros do primeiro... 68 aí, metros. pronto, agora 68 metros. Essa queda não é apropriada para o banho. Bota só isso. Essa terceira queda não é apropriada para banho, mas é apropriada para apreciar, porque é muito linda. Só fazendo uma observação, tem 256 degraus do começo ao final da cachoeiras. A gente ainda malha a perna, porque desce 256 degraus. Está acostumada a fazer trilha, não tem essa não. E esse negócio de ir de carro para a cachoeira, ai não, vai a pé, 5 quilômetros. Oxe, uma trilhinha básica, vamos embora para tomar banho em cachoeira, vale a pena. A guia Márcio Barros está... Ô, Marcinho. Aí porque para descer todo santo ajuda, o negócio é subir. Então, ajuda, rapaz, depois que o camarada toma Cachoeira do Pinga, só fazendo uma observação, desculpa atrapalhar. A Cachoeira do Pinga é aquele ditado, tudo que é bom dura pouco, porque ela existe, ela só acontece, a cachoeira só está funcionando quando está chovendo. Ou seja, geralmente a Cachoeira do Pinga ela funciona mais ou menos de março até agosto, setembro, no máximo até outubro. O mês de chuva. Quando a gente pega um ano todo frio, ela acontece o ano todinho. Se não tem chuva, a cachoeira acaba ficando fraquinha e não vale a pena a visita. Vamos mostrar a cacimba, que a gente só tem 5 minutos. Vamos embora. A cacimba de João Leco. Vamos lá. Fala rapidamente aí da cacimba, as curiosidades, né? Que tem cacimba e a furna dos holandeses e o pico do papagaio, né? Vamos embora, vamos ver se a gente fala. A cacimba de João Leco
ela chega e pergunta da cidade para vir ver. Vejam só, a cacimba de João Neco, o atual proprietário é esse cara aí da imagem, que é seu pessoal, possui 15 metros de profundidade, e como houve uma necessidade, acabaram criando um túnel, ou seja, ela forma mais ou menos... horizontal, né? Isso, que faz como se tivesse um formato de uma bota, como se fosse um L. Isso. É mais ou menos nesse formato a cachoeira. Ela desce nessa questão e a gente tem acesso... A cacimba, perdão. E a gente tem acesso por um túnel que fica mais ou menos nessa posição. Ou seja, a gente tem acesso até à água da cachoeira. Isso não é normal. Sem contar o sertanejo, a gente conta um pouquinho sobre a história do sertanejo. Seu pessoa, que é o proprietário, fala muitas coisas bacanas, experiências de vida. O conhecimento tácito entra nessa questão, o turismo de experiência. A gente pode viver com um sertanejo que tem mais de 80 anos, então é muito bacana. E essa daí é a entrada da cacimba. E agora vamos para a Furna dos Holandeses. Na Furna dos Holandeses, atualmente, o principal diferencial de lá, porque eles mostram como é produzido o café. Ou seja, essa daí é a caverna da Furna. Isso. É a caverna. A Furna, ela adentra nessa caverna aí e vai parar lá dentro. Por dentro, isso daí é um pequeno pocinho artesanal que vem de cima. É aquele ditado. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Ou seja, a água vem de cima da pedra, vem furando a pedra até chegar na parte de baixo. Voltando a falar rapidinho sobre a questão da produção do café. O café ele é produzido, mostra o processo desde a colheita até colocar ele na boca. Quem tiver interesse pode moer o seu café. Ou seja, também é turismo de experiência, turismo de cultura, turismo de história. Então é muito rico esse roteiro que a gente está conhecendo agora. E aí, no final, é justamente o Pico do Papagaio, né, que é um dos pontos mais altos de Pernambuco. Né? Por muito tempo houve, vamos dizer assim, né, justamente uma divergência em relação a quem seria mais alto, se a Serra do Ponto ou o Pico do Papagaio. Mas o Pico do Papagaio é 10 metros mais baixo do que a Serra do Ponto, né? Aí o pessoal curtindo a imagem que tem aí um careta, né? Me fala só um pouquinho do que é que o pessoal vê do lado de cima. Me diz só quanto tempo a gente tem ainda, rapidinho. 2 minutos. 2 minutos, então... E a gente ainda vai se despedir do povo. Então, vou falar aqui rapidinho. Tu já meio que resumiu. O Pico do Papagaio, pessoal, é o ponto... que é mais visitado. Geralmente a gente chega a dizer que quem veio em Triunfo e não conheceu o Pico do Papagaio não veio em Triunfo, porque era por muito tempo, como você falou, o ponto mais alto. Atualmente é o segundo ponto mais alto por causa de 10 metros, mas Triunfo permanece sendo a cidade mais alta do estado. Não perde o charme. Não perde o charme. A gente tem a opção de tocar um forrozinho e apreciar o pôr do sol de lá. Ou seja, é uma vista muito bacana, é um ponto muito bacana. Vamos embora para Triunfo. Vem conhecer o Pico do Papagaio, vem triunfar com a gente. Olha, muita gente aí, ó, só aumentou minha curiosidade, né? Justo estava falando ali, quero conhecer Triunfo. Então, assim, Jefferson, tenho certeza que quando passar essa pandemia, né, a gente vai ter muitos lugares em Pernambuco que todo mundo está vendo aqui na Oxe. Estou até brincando com o povo, só quem viaja em Pernambuco é quem vem para Oxe. Com então, certeza. Sábado a gente vai estar, né, com o pessoal da Sanhaçu, né, falando sobre o Cachaça Day. É um roteiro também muito massa, um roteiro de experiência para conhecer a produção da cachaça. Jefferson, agradecer você muito essa aula que você deu sobre Triunfo. Né? Espero em breve a gente estar aí com todo mundo da Oxe. Um abraço para você, meu amigo, e se despeça aí do povo, que a gente está nos segundos finais. Um abraço, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês. Vem-se embora para Triunfo, vem conhecer a historinha da nossa cidade, nosso oásis no sertão, a flor do Alto Sertão. Um abraço. Me sigam no Instagram, que eu estou apresentando a cidade. A poesia! Vamos embora. Na Vila da Baixa Verde eu vi Triunfo surgir, rodeada de beleza pelas tribos cariris, e o frio que banha a serra é só aqui que eu senti. O prédio do Guarani eu vi sentado na rua, ergueu-se cada parede na pedra e na terra crua, lá na beira do açude, até hoje continua.
As quedas de água pura no banho de cachoeira, tem lá no pingue, no grito, no meio da mata brejeira. Eu vi nascer cada planta no pé de cada